students! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso gratuito de Inglês do Zero da Daily Talks. Aqui nesse curso você vai ter a base que você precisa para começar a aprender inglês de verdade. Então já segue o nosso canal para você poder acompanhar tudo que a gente preparou para vocês. Pegue o seu lápis, o seu papel e bora para a segunda aula. Na aula 2 do nosso curso gratuito de Inglês do Zero, nós vamos aprender o famoso verbo to be. Eu vou dizer aqui que essa é uma das aulas mais importantes que a gente vai ter ao longo do nosso curso. Por quê? Aquele famoso verbo to be que a gente vê lá na escola e a gente fica confuso, o que é to be, o que é to be? Calma que hoje eu vou explicar para vocês de uma forma que eu tenho certeza que você nunca mais vai confundir. Então, attention, que a gente vai agora destrinchar esse verbo to be de uma forma simples para você nunca mais se confundir. Bom, primeiramente, pergunto, how do you say eu sou in English? And how do you say você é in English? É isso que a gente vai discutir na aula de hoje. Bom, então eu vou precisar um pouquinho que a gente volte para a nossa língua materna como referência, tá? O português. Porque a maneira como eu vou explicar, como eu disse, eu tenho certeza que você nunca mais vai se confundir. Então vamos analisar a nossa língua primeiro? Aqui no português, a gente fala falar, correr, andar, brincar, estudar. Isso é o que a gente chama de verbo no infinitivo, que é a maneira como ele existe originalmente. O verbo original é falar. Então, na hora que eu vou falar as frases, eu digo eu falo, você fala, ele fala, nós falamos, eles falam. A gente vai mudando o verbo. A maneira como o verbo se adapta dependendo de quem eu estou falando. Então, se eu estou falando de mim, eu digo eu falo português. Se eu estou falando de uma amiga, eu falo ela fala japonês. Se eu estou falando de amigos, eu digo eles falam chinês. E assim eu vou mudando a forma como o verbo declina, que a gente fala, a forma como o verbo se adapta naquela pessoa, né? Então, eu, você, nós. Então, eu digo no infinitivo, o verbo é falar. Mas quando eu digo falar para mim mesma, eu digo eu falo. Entenderam? Ótimo. No inglês, eu também tenho verbos no infinitivo. Então, eu digo falar no inglês, o infinitivo é to speak em inglês. Então, aqui do lado do português, eu tenho os verbos nas suas formas infinitivas, que é a forma original. Aqui é a lista, falar. E do lado do inglês, eu também tenho os verbos no infinitivo, na forma infinitiva, na forma original do verbo. Então, eu tenho to speak. Então, falar igual a to speak em inglês. Correr, to run. Andar, to walk. Brincar, to play. Estudar, to study. Então, vamos fazer uma análise aqui bem fácil e lógica? Eu tenho algumas coincidências acontecendo, né, na nossa língua do português. Vamos lá. Falar, correr, andar, brincar, estudar. Então, todos os verbos no infinitivo no português terminam com ER. Vocês veem que isso é um padrão da nossa língua? Se eu pegar qualquer outro verbo que não está aqui, por exemplo, assistir, termina com ER. Se eu falar beber, termina com ER. Se eu falar dormir, termina com IR. Então, o padrão do português, dos verbos infinitivos, é terminar com R no final. Se formos olhar o inglês, ele também tem um padrão. Olha só. To speak, to run, to walk, to play, to study. Então, cada língua vai ter um padrão diferente, vai ter uma forma diferente. A gente consegue, algumas vezes, encontrar uma ligação, fazer um paralelo entre uma língua e outra. Muitas vezes dá certo do português para o inglês e algumas vezes não dá certo. Então, a gente precisa sempre tentar encontrar uma forma de adaptar a nossa ideia da nossa língua materna para uma língua nova. E isso vai acontecer para qualquer outra língua que você for aprender, né? Mas aqui a gente vai focar na língua inglesa. Bom, então, beleza. Eu já entendi que o português tem um padrão do verbo no infinitivo e o inglês vai ter um padrão também no verbo infinitivo. Então, no inglês, professora, então no inglês todos os verbos do infinitivo vão começar com to? Sim. Todos os verbos infinitivos, to. To e o verbo. O que vai mudar depois, assim como no português, é a maneira como esse verbo se adapta. Para quem eu estou falando, posso falar para mim. Então, I speak. Para você, eu vou dizer you speak. E esses detalhes de como o verbo vai declinar, a gente vai aprender nas próximas aulas lá no curso do A1. Aqui no curso do A0, a gente vai aprender o verbo to be. Então, dito tudo isso que eu disse até agora, para a gente poder entender a lógica do verbo to be. Então, olha só. O verbo to be é o infinitivo
de ser ou estar no português. Então, quando eu digo eu sou ou eu estou, eu vou variar. Eu não falo eu ser, eu não falo eu estar. Eu não digo você ser, eu não digo você estar. Eu digo eu sou, eu vou ter que adaptar. Eu estou, eu também vou ter que adaptar. Então, veja, o verbo no português não fica na forma original quando eu adapto ele para a pessoa da minha frase. Se eu digo ela está ou ela é, vocês estão ou vocês são. Tá vendo como eu mudo? No inglês vai ter a mesma coisa. E eu acredito que é por isso que as pessoas ficam um pouco confusas desse verbo to be aí. Porque o verbo to be, quando ele vai ser adaptado para as pessoas da frase, ele não vira be, e nem bis, e nem been. Ele tem uma outra forma, ele tem um outro modo de se apresentar. Então, o verbo to be, ele tem uma outra forma de se apresentar dependendo da pessoa. E são esses modos que a gente vai destrinchar aqui no curso do A Zero. Na aula 2, que é a aula de hoje, a gente vai apresentar o to be para I e para you, que seria eu e você. Ok? Pronto. Então, destrinchamos aqui o que é to be. To be é o infinitivo de ser ou estar. Então, assim como eu tenho ser, estar, falar, correr, eu tenho to be, to speak, to run, to walk. Pronto. Então agora a gente já pode respirar mais tranquilo e entender que to be é só a forma original de ser ou estar. Ah, então eu não vou falar I be? Não, você não vai falar I be. Porque eu digo I speak, eu digo I run, mas eu não digo I be. E esse é o único verbo do inglês que vai ser muito diferente da forma original dele, tá? Então, provavelmente é por isso que o be é tão mais confuso assim. As pessoas se perguntam, e esse verbo to be? É por isso, porque ele é muito diferente da forma original. Diferente dos outros verbos do inglês, que você vai sempre usar a forma muito parecida com a forma original. Por exemplo, to speak é o infinitivo de falar. Quando eu vou montar uma frase, eu falo I speak Portuguese. Eu falo português. I speak. Tá vendo que é muito parecido com to speak? Eu só vou tirar o to e deixar o speak na frase. I speak Portuguese. O be, eu não vou usar be. Eu vou dizer outra palavra. Então eu brinco que o be tem três filhas: a is, a am e a are. E nós vamos falar sobre as três filhas dele, as três derivações dele, nas próximas aulas aqui do curso. Então, vamos para a próxima etapa, que é destrinchar aí as duas primeiras formas do verbo to be. Então, nós vamos entender agora essa variação do to be, né, de ser ou estar, para me, para I. Então, eu digo eu sou ou eu estou. Por exemplo, eu sou professora. Eu vou dizer I am a teacher. Ou eu estou feliz. I am happy. Então, tanto eu sou quanto eu estou, vou dizer I am. Então, no português, nós temos dois verbos de infinitivo, ser e estar. No inglês, é uma forma só. I am. I am a teacher. I am happy. Igual a gente aprendeu na aula 1, igual nós aprendemos na aula 1, que a gente diz I'm from Brazil, I'm from São Paulo. Eu sou do Brasil, eu sou de São Paulo. I'm from Brazil. Tá vendo? A gente já viu o verbo to be ali naquela primeira aula. Então, para falar de mim mesma, eu vou dizer I, que significa eu, am, eu sou, ou eu estou, I am também. Pronto, então nós já sabemos aqui a primeira filha do be, que é a filha am. I am. Ela só funciona para I. Então, ela só funciona quando eu vou falar de mim. I. I am. Agora a gente vai aprender a segunda versão de to be, que é a versão que a gente usa para falar de você ou de vocês. Você e vocês em inglês é a mesma palavra. Se em português eu digo você é aluno, em inglês eu vou dizer you are a student. You are a student. Ou você está feliz. You are happy. Então em inglês eu digo you are quando eu quero falar você é. Ou you are também, quando eu quiser dizer você está. Então, se eu for falar que
a pessoa com quem eu estou conversando, você é de São Paulo? Eu vou falar, you are from São Paulo. Ou se eu quiser dizer que você é um aluno, you are a student. Se eu quiser dizer que você está concentrado, eu vou dizer you are concentrated. Então não esquece, vai assistindo esse vídeo, vai fazendo suas pausas desse vídeo e tomando todas as notas daquilo que você está achando relevante. Eu tenho certeza que você já anotou um monte de coisa. Se você não anotou, vai do começo da aula de novo, vai pausando e tomando as notas daquilo que você julga relevante, porque eu sei o quanto essa explicação está mudando todo o seu conceito de verbo to be. Tá ou não tá? Deixa aqui no comentário se mudou sua ideia. Mas vamos continuar. Ok, então temos aqui tanto para I, né, no caso me, então eu digo I para eu e me para mim, né? Então eu vou falar aqui no caso de quando eu digo para mim, né, me, eu digo I am. Quando eu falo de você, you, eu digo you are. Então, I am from São Paulo. You are from Rio de Janeiro. Se eu digo I'm happy para você, eu vou dizer you are tired, cansado. I'm happy, you are tired. Eu tô feliz, mas você tá cansado. Ou eu também posso dizer a versão negativa. Então você só precisa colocar a palavra not no meio. Por exemplo, eu dizia lá em cima, ó, I am from São Paulo. Mas se eu não for de São Paulo, eu vou dizer I'm not from São Paulo. Se eu não estiver feliz, eu vou dizer I'm not happy. E eu vou colocar o not aqui em cima. I'm not happy. Não tô feliz. I'm not happy. I'm not from São Paulo. I'm not happy. Bom, então se eu tenho que colocar o not depois do am, o que vai acontecer com you? Eu vou colocar not depois do are. Lembra que o are é irmã do am. Lembra que o be tinha 3 filhas, a am, a is e a are. Aqui a gente vai usar are para you. You are not from Rio de Janeiro. You are from São Paulo. Então, you are not from Rio de Janeiro. You are from São Paulo. I'm not from Rio de Janeiro. I'm from São Paulo. Eu só coloco o not depois do are aqui para negar a minha informação. Você tá, are you tired? Você tá cansado? No, I'm not tired. You are tired. Certo? Excelente. Então agora a gente já sabe falar ser e estar para me e ser e estar para you. Eu vou deixar aqui um tempo para vocês irem então pensando como é que eu digo que eu sou do Brasil ou que você é do Brasil. Depois eu quero que você pense que eu sou do Canadá e você é do Canadá. Como é que eu falo tudo isso em inglês? E aqui, Portugal, eu coloquei esse símbolo fechado porque eu quero uma frase negativa, como eu não sou de Portugal. Eu não sou de Portugal. Ou você não é de Portugal. Como é que eu faço para falar essas informações em inglês? A pronúncia de Brasil em inglês é Brazil. A pronúncia de Canadá em inglês é Canada. E a pronúncia de Portugal em inglês é Portugal. Então agora você vai pausar esse vídeo, destrinchar aí como é que você fala o que eu pedi, depois você volta a assistir o vídeo e se corrige, ok? Então pode pausar e eu aguardo você voltar. Muito bem. Então, para dizer que eu sou do Brasil, eu vou dizer I'm from Brazil. E se você quiser dizer que você, né, que a pessoa com quem você está conversando é do Brasil, você vai dizer You are from Brazil. E repare que aqui eu escrevi com uma abreviação, que é muito comum de se usar. Então, ao invés de eu falar I am from Brazil, you are from Brazil, eu vou abreviar. Vou colocar esse apóstrofo com M para abreviar o I am. E vou colocar o apóstrofo RE para dizer you are. É muito comum de se usar essas formas mais curtas das expressões e em situações informais. Eu falo bastante assim. Quando eu for escrever um texto formal, que eu for falar com alguém de uma forma mais formal, eu não vou escrever dessa forma. Mas isso a gente vai aprender no curso lá na frente. Só estou pincelando algumas informações para vocês.
Ótimo. Então, para dizer que eu sou do Canadá ou você é do Canadá, eu vou dizer I'm from Canada, you are from Canada. E estou abreviando de novo. I'm from Canada, you're from Canada. I'm from Canada, you're from Canada. E aqui, por último, nós temos a negativa. I'm not from Portugal, you're not from Portugal. I'm not from Portugal, you are not from Portugal. E aí, acertou nesse exercício? Deixa aqui no comentário que a gente quer saber como é que você se saiu aqui nessa atividade que eu propus. Temos aqui então uma outra atividade para dizer ali a gente na atividade primeira a gente disse de onde somos, né? E aqui a gente vai dizer de como a gente está, como nós estamos nos sentindo. Então, de novo, eu tenho para mim e para você. Você vai dizer I para dizer eu e you para dizer você. Então, eu tenho happy, que é feliz, tired, que é cansado, e concentrated, que é concentrado. Então, de novo, você vai pausar esse vídeo, vai tentar fazer sozinho, depois você volta ao vídeo, aperta play novamente para poder fazer a autocorreção. Então, eu estou feliz, I'm happy, você está feliz, you're happy. Eu estou cansada, I'm tired, você está cansada ou cansado, you're tired. Eu estou concentrada, ou você está concentrado ou concentrada, I'm concentrated, you're concentrated. Me conta aqui nos comentários se você conseguiu acertar essas atividades que eu propus. E também não esquece de deixar o seu like na nossa aula para a gente saber como é que você está acompanhando aqui o curso. Lembrando, então, que fazendo o curso gratuito de inglês do zero da Daily Talks no YouTube, você já fica preparado, preparada para acompanhar com muita tranquilidade o curso de inglês A1 que a Daily Talks oferece, que temos as opções de cursos gravados e temos as opções de cursos ao vivo, aulas ao vivo. Fazendo o curso de inglês do zero gratuito no YouTube, você consegue acompanhar com muita tranquilidade as aulas de inglês que a Daily Talks oferece para vocês. E aí, como é que ficaram as suas frases? Eu quero ver todas elas aqui no comentário. Não esquece de escrever como é que você percebeu esse processo de entender o verbo to be, de como é que ele se varia para cada pessoa. Como que foi para você esse novo ponto de vista que eu trouxe de variações dele? Ai, não. Essa parte já foi, né? Deixe suas frases aqui nos comentários. Eu quero saber o que foi que você elaborou. E para a gente poder finalizar, então, eu tenho aqui a pergunta: Why is it important to learn I am and you are in English? Por que que é importante eu aprender eu sou e você está, ou I am and you are em inglês? Bom, eu tenho muitos pontos para observar aqui, na verdade, eu coloquei alguns deles aqui. Então, seria to talk about ourselves, ou seja, para falar de nós mesmos, to talk about other people, para falar de outras pessoas, and to make simple sentences, para fazer frases simples. Eu vou acrescentar aqui que seria para você basicamente saber o inglês principal, que é formar as frases de dizer eu sou e eu estou. A partir de agora, você basicamente conhece a estrutura mínima de inglês. Então, a partir dessa aula de hoje, eu falei para você que ela ia ser divisora de águas. Você vai começar a se sentir muito mais confortável, muito mais confiante para começar a elaborar frases em inglês. E essa é a base que você precisa para você aprender inglês daqui para frente. Eu tenho certeza que você não vai esquecer da aula de hoje. Eu tenho certeza que lá na frente, quando você estiver falando e se comunicando em inglês com muita tranquilidade, você ainda vai lembrar da aula de hoje, porque eu tenho certeza que ela foi divisora de águas. Então, não se esqueça que você precisa viver o inglês, você precisa colocar o inglês na sua rotina, né? Você precisa ouvir mais músicas em inglês ou tentar aprender uma palavra nova todos os dias, assistir séries ou colocar legenda das séries que você gosta em inglês para você poder colocar na sua rotina, né? Então deixa aqui nos comentários qual foi o grande divisor de águas da aula de hoje, o que foi que você vai levar, o que é que você vai levar com você daqui para frente. Não esqueça de voltar, reassistir essa aula, escrever as notas que você precisa, fazer as anotações que você precisa e compartilhe nossa aula com as pessoas que você sabe que vão tirar bom proveito do curso gratuito que a Daily Talks está oferecendo. Obrigada por ficarem comigo até agora. Eu sou a Teacher Mariana e a gente se vê na próxima aula.